Fala, meu time Caipora! Bora com Europa League nesta quinta-feira, beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza? E vamos lá com os resultados dos nossos palpites do dia 24 de setembro. Tivemos 20 palpites com 16 greens e apenas 4 reds. 80% de taxa de acertos para o dia 24. E para o dia 25 eu trago para vocês que foram 24 palpites com 14 greens até o momento e apenas 3 reds. Temos 7 jogos que ainda estamos aguardando o resultado, então depois verifiquem na planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no canal, não se esqueça aí, clica no botãozinho aí embaixo e se inscreve. E também não se esquece também deixar o like e também comentar, fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 26 de setembro? Bora pra intro! Caiporada do céu, são muitos jogos na Europa League, tá? Então vamos iniciar aqui com o jogo ao horário da 13h45. Temos o Malmo contra o Rangers, tá? Traga essa partida na Liga da Europa com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Malmo que joga em casa, tá? Ele tem 41%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rangers tem 67%. No histórico são 3 vitórias do Malmo e um empate. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Rangers vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros, over do 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Na casa do Malmo, over do 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fenerbahçe contra o União Saint-Gilloise. Traga essa partida também na Liga da Europa com o mercado de vitória e empate para casa. Por que eu separei este mercado? O Fenerbahçe tem 58% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O União tem 39%. No histórico é uma vitória para cada lado. E a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros ele venceu apenas uma partida de 2. Últimos jogos nos campeonatos, o Fenerbahçe venceu 3 das suas últimas 6 partidas e empatou 2, tá? Enquanto o União Saint-Gilloise, ele não vence há 4 partidas e venceu apenas uma das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, o Hammarby contra o Häcken. Traga essa partida na Allsvenskan da Suécia com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Hammarby tem 45% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Häcken tem 33%. No histórico são 8 vitórias do Hammarby, 16 empates e 12 do Häcken. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Hammarby vem sem derrotas a 5 jogos e o Häcken vem sofrendo gols a 10. Últimos encontros, tivemos o mercado de over goal no primeiro tempo em todas as partidas que as duas equipes disputaram. Então para essa partida, over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Køge contra o Copenhagen. Traga essa partida com vitória seca para fora. Copenhagen tem 78% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Køge tem 28%. No histórico são 6 partidas com 6 vitórias do Copenhagen e a média de gols é de acima de 4,5. Em séries, o Copenhagen vem marcando gols a 10 jogos. E nos últimos encontros, temos vitória do Copenhagen nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, vitória do Copenhagen em 2 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Køge, ele venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida na Liga da Espanha, Espanhol contra o Villarreal. Traga essa partida com o mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Villarreal jogando fora de casa é de 42%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Espanhol tem 44%. No histórico são 18 vitórias do Villarreal, 21 empates e 8 do Espanhol. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Villarreal vem 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de under 4,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Espanhol, under 4,5 gols nas últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Las Palmas contra o Betis também na Liga da Espanha. Traga essa partida com vitória e empate para fora. O Betis tem 41% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos.
Las Palmas tem 28. No histórico, 11 vitórias do Betis, 6 empates e 3 do Las Palmas. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Betis não empata 5 partidas e o Las Palmas vem perdendo a 3. Últimos encontros, vitória e empate do Betis em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Las Palmas, o Betis venceu e empatou 3 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Betis em 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Las Palmas ele não vence há 6 partidas. Então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Cercle Brugge versus o Ghent. Traga essa partida na 1A Pro League da Bélgica com o mercado de over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Ghent fora de casa. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cercle Brugge tem 39%. No histórico, são 26 vitórias do Ghent, 8 empates e 15 do Cercle Brugge. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Cercle Brugge vem perdendo a 4 partidas e o Ghent vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Napoli contra o Palermo. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols na Copa da Itália. O Napoli tem 75% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Palermo tem 67%. No histórico são 12 vitórias do Napoli, 6 empates e 7 do Palermo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Napoli jogando em casa vem vencendo a 3 partidas. E nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. Na casa do Napoli, over 2,5 gols nas últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ajax contra o Besiktas na Liga da Europa. Traga essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Ajax é de 49%. E ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Besiktas tem 89%. No histórico, são 2 vitórias do Ajax e a média de gols é de 2,5. Em séries, o Ajax vem marcando gols a 10 jogos e o Besiktas vem marcando a 9. Últimos encontros, temos over 2,5 gols nas 2 últimas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Roma contra o Athletic Bilbao. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de vitória e empate para casa. A Roma tem 43% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 50%. O Bilbao tem 50% também. No histórico, foi uma partida com empate e a média de gols é de 2 gols para cada lado. Em séries, o Bilbao vem vencendo 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos no mercado de vitória e empate da Roma em 5 das suas últimas 6 partidas e o Bilbao ele venceu 4 das últimas 6, mas para essa partida acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Braga contra o Maccabi Tel Aviv na Liga da Europa. Traga essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Braga tem 64% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tel Aviv tem 100%. Em séries, o Tel Aviv vem vencendo as 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Lyon contra o Olympiacos, França contra a Grécia. Traga essa partida com over 2,5 gols. O Lyon tem 52% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Olympiacos tem 67%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Lyon e a média de gols é de 4 gols. Em séries, jogando fora de casa, o Olympiacos vem marcando gols a 8 jogos. Nos últimos encontros, over 2,5 gols nas 2 últimas partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Karabag. Traga essa partida na Liga da Europa com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Tottenham tem 81% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Karabag tem 56%. No histórico, 2 partidas com 2 vitórias do Tottenham e a média de gols é de 2,5. Em séries, o Tottenham vem a 5 jogos sem empates e o Karabag vem em 3 jogos vencendo. Últimos encontros, over goal no primeiro tempo nas 2 partidas que disputaram. E nos últimos jogos dos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Celta de Vigo contra o Atlético de Madrid na Liga da Espanha. Vitória e empate para fora. Traga o Atlético de Madrid com 49% de probabilidade de vitória e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Celta tem 44%. No histórico, 28 vitórias do Atlético de Madrid, 11 empates e 12 do Celta. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Madrid ele não perde as 5 partidas e o Celta vem marcando gols a 10 jogos.
Últimos encontros, vitória e empate do Atlético de Madrid nas últimas 6 partidas. Últimos encontros na casa do Celta, o Atlético de Madrid venceu e empatou 5 das últimas 6. Últimos jogos do novo campeonato do Atlético de Madrid, ele venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Celta venceu apenas 3 de 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Clube América contra o Santos Laguna na Liga MX Feminina do México. Traz essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Clube América tem 82% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Santos tem 11%. No histórico são 9 vitórias do América e um empate. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Clube América vem vencendo a 4 partidas e o Santos Laguna vem superando gols a 9 jogos. Últimos encontros, temos vitória no primeiro tempo do Clube América na maioria das partidas e principalmente quando ele joga em casa. Então, para essa partida, eu separei vitória no primeiro tempo para casa, fechou? Próxima partida, Chapecoense contra o Amazonas. Traga essa partida na Série B do Brasileirão com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Chapecoense. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Amazonas tem 61%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 1-0 do Chapecoense. Em série, o Chapecoense não perde as 5 partidas e o Amazonas vem marcando gols a 8 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Vila Nova contra o Chapecoense que foi 3-2 e outra do Figueirense contra o Chapecó que foi 2-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Peñarol contra o Flamengo em Libertadores da América. Traga essa partida com ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de cartões de acima de 2 cartões ou mais para cada equipe na maioria das partidas entre eles. Nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre 2 ou mais cartões na maioria das partidas das duas equipes para cada lado, beleza? E verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 4 cartões por partida entre as duas equipes e o nosso árbitro, ele tem uma média de 5,3 cartões por partida. Então, para essa partida, eu separei, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, o Racing contra o Atlético de Paraná. Traga essa partida na Sul-Americana com o mercado de vitória e empate para casa. O Racing tem 55% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Atlético Paranaense tem 39%. No histórico é uma vitória para cada lado e a média de gols é de 7 gols. Em séries, o Racing vem perdendo a 3 partidas fora de casa. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória e empate do Racing em 3 das suas últimas 6 partidas. O Atlético Paranaense ele venceu apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, fechou? Próxima partida, o Cruzeiro contra o Libertad de Assunção. Traga essa partida na Sul-Americana com empate anula para casa. O Cruzeiro tem 60% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Libertad tem 72%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 do Cruzeiro. Em séries, o Libertad vence empate a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Cruzeiro em 2 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Libertad venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória para casa e se empatar, anula a aposta. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora. Bora, galera, com o nosso bilhete caipora com 5 opções. Eu separei aqui vitória e empate para casa em Fenerbahçe contra o Neon San Gigliosi. Over do 1,5 gols para o Napoli contra o Palermo. Over gol no primeiro tempo para o Tottenham contra o Karabag. Clube América para vencer o primeiro tempo contra o Santos Laguna na Liga Feminina do México e separei um under 3,5 gols para Chapecoense contra o Amazonas. Mote total de 2,42 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!